Fala pessoal, aqui é o Vinícius Fernandes e está começando o AgroIFCast, podcast da agricultura do IFAR. E de assunto hoje falaremos sobre Lanina. Para quem desconhece esse nome, Lanina, ou mais popularmente aqui no Brasil, Laninha, ele é um fenômeno meteorológico que atua na América Latina, especificamente ali no Oceano Pacífico. O Laninha ele conduz um resfriamento nas águas do Oceano Pacífico e isso altera o clima dos países costeiros da costa do mar. E esse fenômeno ele faz com que ocorra uma redução na evaporação das águas do Oceano Pacífico, assim dificultando os choques térmicos entre massas de ar quente e ar frio, que isso faz com que ocorra a chuva, E com a dificuldade desse choque térmico, dificulta também a ocorrência de chuvas por onde o fenômeno percorre. Bom, olhando esse fenômeno para o lado do nosso Brasil, aqui do nosso país, a Laninha ele altera o clima de norte a sul do nosso território, deixando todo o nosso país com um clima seco e reduz a chuva no seu período, desde que ele inicia no dia, especificamente dia 18 de setembro até o final de novembro. Mas esse fenômeno ele pode se estender até o final do verão e início da primavera. Bom, e como esse fenômeno influencia especialmente a nossa agricultura aqui no Brasil? A Laninha ele ocorre geralmente no início de setembro, que dá o seu início do fenômeno. E em setembro, aqui no Brasil, se dá o início à janela de plantio das grandes culturas, como a soja, o milho, o arroz e as pastagens de verão, Bom, e o Laninha, olhando para a região do centro-oeste, um exemplo Mato Grosso, que é um grande produtor de grão, na época de setembro, especificamente, o solo lá está com pouca umidade, o perfil do solo está seco, a relação areia-silt-argila lá, a taxa de umidade está muito reduzida. E isso faz com que a semeadura de grãos seja comprometida. Mas por que isso? Pelo fato de que quando a gente faz uma semeadura de grão, exemplo milho ou a soja, o solo tem que estar com uma certa umidade. Geralmente quando a gente semeia o grão, ele precisa de 50% do seu peso e umidade para que ocorra uma germinação no solo. Caso isso não aconteça, vai afetar diretamente a germinação. Consequentemente, vai atrasar o crescimento vegetativo, o nosso crescimento reprodutivo na floração e vai afetar também o enchimento de grão pela falta de umidade. Porém, temos alternativas que podem suprir isso, como o sistema plantio direto com palhada, que conserva a umidade do nosso solo por conta da cobertura de solo, a cobertura vegetal. Mas mesmo que isso ocorra, tem que ocorrer um pouco de chuva nessa região para que o solo consiga absorver um pouco de umidade. Bom, olhando os últimos meses, a ocorrência de chuva está sendo insuficiente, por causa do nosso fenômeno. Bom, olhando aqui na nossa região sul, especificamente no Rio Grande do Sul, as chuvas estão ocorrendo com mais frequência se comparar ao Mato Grosso. O nosso solo já esteve muito úmido, ele até interferiu um pouco na nossa semeadura da soja e do arroz, pelo fato de que, olhando para o lado do arroz, se impossibilitou a entrada do maquinário para fazer o nivelamento, o entaipamento e até mesmo o plantio do solo. Bom, e olhando para a soja também, tinha ficado inviável fazer o plantio pelo fato de que estava entupindo muito a parte dos mecanismos dosador ali, tanto para adubo, tanto para a semente,
e também força muito o trator nas operações. Nas últimas semanas a gente presenciou que já está dando para fazer operação. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, 70% do plantio tanto da soja como do arroz já foi efetivado, pelo fato de que no nosso Rio Grande do Sul as chuvas estão reduzindo gradativamente. Esse fenômeno está se deslocando para o Mato Grosso do Sul a partir da data de hoje, que é 29 de outubro. As chuvas então estão se intensificando no Mato Grosso, e isso vai ocorrer chuvas periódicas lá. Por um lado é bom, vai suprir a germinação das sementes, mas por um outro lado vai aumentar a incidência de pragas na lavoura, como fungos, que isso vai encarecer o custo de produção pelo fato de que os produtores vão ter que entrar com a aplicação de algum fungicida nos estádios vegetativos, tanto da soja, milho e por aí vai. E as pastagens também são afetadas diretamente por fungos. Bom, olhando na nossa região da fronteira oeste, do Alegrete, Uruguaiana e Manuel Viana, está acontecendo como no Mato Grosso, né? Déficit hídrico. Isso em algumas lavouras está sendo prejudicial, pelo fato de que, olhando para o lado da lavoura de arroz, diversos produtores já têm efetivado seu plantio, mas por outro lado as suas barragens estão com o volume muito baixo. Conversando com produtores esses dias no Banco do Brasil, ele me relatou que sua barragem para esse ano aí está com 50% do volume de água. Bom, e qual seria a alternativa para a lavoura de arroz? Os produtores aí que já têm o preparo de irrigação consolidado já, os motores, os levantes, os canos, tudo preparado, estão levando as lavouras em banho, dando banho no plantio, na germinação das plantas ali, das plântulas de arroz, para que não ocorra uma falta de água lá na frente. Vão levando a banho, enchem a lavoura ali num período de uns 10, 15 dias e depois deixam por diante a lavoura até que seque de novo, e vai meio que num cultivo meio de sequeiro assim, pela falta de água. Caso eles encham a lavoura, no caso de quem tem barragem, né, encham a lavoura efetivamente constante assim, com todo o ciclo, a probabilidade da falta de água lá na frente nos outros períodos do cultivo do arroz, no encaixamento do grão do arroz, lá pode faltar água, e isso vai ser prejudicial na parte do cultivo do arroz. Olhando para a soja, não tem muito o que se fazer, né? A maioria dos produtores aí não fazem cultivo de soja irrigada, é uma pequena parcela dos produtores, então o jeito é esperar a chuva, né? Caso isso não ocorra, pode ocorrer um prejuízo para o produtor, né? Mas o pessoal que tem irrigação por pivô central, já pode estar fazendo sua irrigação, né, na germinação da soja. Porém, isso também pode afetar também no déficit hídrico, pelo fato de que pode faltar água na sua barragem, pelo fato de que os pivôs geralmente são ligados à barragem para suprir a necessidade da água. Bom, e coletando os dados feitos pelo canal rural aqui, pela nossa equipe, a região do Centro-Oeste necessitava, no mês de setembro, cerca de 100 milímetros para que tivesse um sucesso nos plantios das culturas, né? Já no nosso Rio Grande do Sul aqui, a necessidade estava entre 20 a 50 milímetros para uma boa germinação. Mas o Laninha também ele não afeta diretamente o plantio, pode afetar várias fases dos ciclos das culturas, né, como o vegetativo na emergência, o reprodutivo
na floração da cultura ali, na maturação do grão, o enchimento de grãos, perca de umidade, quebra de grão, né? E isso, a perda qualitativa e quantitativa na sua produção vai lá embaixo, né? Cai 50%. Além das regiões mais chuvosas que pode ocorrer, como a gente já falou, infestações de pragas pelas condições do ambiente, né? Que está ideal para a sobrevivência dos patógenos que se proliferam por umidade, causando danos e gastos econômicos aos produtores. Bom, pessoal, isso foi um assunto tratado breve sobre o Laninha e as suas consequências. Espero que tenham gostado das nossas informações trazidas nesse podcast. Lembrando que é de grande importância o feedback nas nossas redes sociais, que futuramente a gente vai lançar enquetes e formulários pelas nossas plataformas, tanto o Instagram, tanto pelo Google Forms, para monitorarmos nossos trabalhos, né? E bom, ficamos por aqui. Um forte abraço da nossa equipe AgroIFCast.